Bom, pessoal, fazendo aí um resumo do primeiro dia da nossa NRF, estamos aqui já finalizando as palestras, as principais palestras. Bom, o dia de hoje nós vamos dividir em alguns assuntos importantes das várias palestras que aconteceram. Primeiro eu vou falar de marca, muito se falou de marca aqui. Se você quer vender melhor, cuide da sua marca, crie uma cultura da sua marca para que a sua marca consiga atrair esse cliente, esse consumidor. E aí muitas palestras falaram disso, dessa importância da marca, da conexão com a marca, inclusive trazendo uma coisa muito importante, que já é do conhecimento de todos nós aí no Brasil, mas é importante que a gente foque nisso. É a questão de olharmos para a questão da história, valorizar a história, né? Aquela questão do storytelling, de você contar histórias, de contar como que você oferece a sua proposta de valor. Então, foi uma coisa muito debatida aqui, algumas palestras falaram isso. Nós tivemos uma palestra da CEO da Levi's, né, ou da Levi's, que todo mundo conhece aí no Brasil, falando muito dessa importância. Inclusive a palestra dela, que foi uma das primeiras, teve até algumas questões bem interessantes, porque ela começa falando de marca, mas ela também volta lá na questão do propósito, dos valores, mas traz uma coisa mais clara, né? Lucro com propósito. Você tem que ter propósito, mas o negócio tem que gerar lucro. Outra coisa também que dominou o dia de hoje foi a inteligência artificial, mas não naquela história futurista da inteligência artificial, que a inteligência artificial vai fazer uma série de coisas. Sim, a inteligência artificial que vem para melhorar a competitividade do varejo. E aí uma das questões que vem sendo falado muito é a questão da hiperpersonalização. Nós tivemos, inclusive, no dia de hoje, o fechamento do CEO da Salesforce, falando da seguinte forma, que ele chegou aqui nos Estados Unidos, estava frio, que ele mora no Havaí, e que ele foi comprar um casaco, e na hora que perguntaram o nome dele, e foram pedir os dados dele, na hora que o vendedor viu, já sabia quem ele era, já sabia as interações que ele tinha tido com a marca, que ele já tinha visitado o site da marca e ainda perguntou para ele como é que tinha sido a viagem dele. Quer dizer, a inteligência artificial pegando todo esse big data, essa quantidade de dados, trazendo isso para essa personalização com aquela proposta do vendedor atender você da forma mais personalizada possível. Eu, particularmente, ainda acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Eu já escuto esse tema já há algum tempo, tem avançado. Eu acho que essa questão vai ser igual o Omnichannel, começou a ser falado aí já há uns 10 anos e a cada vez ele vem evoluindo mais e mais. Mas foi um tema muito interessante ele trazendo isso. Outra coisa é a questão, né, daquela velha história, como a gente fazer para vender mais. E aí algumas palestras trouxeram isso. Tanto a palestra do Mercado Livre, falando um pouco da sua experiência, também a palestra da 7-Eleven, trazendo um pouco isso, falando, né, que se você tem os dados certos, então se você tem dados certos, que vai chegar a fazer você pensar no cliente certo, se você tem o influenciador certo e se você tem o conteúdo certo, isso vai fazer aumento de vendas. E aí foram criados ali, foram citados cases. A 7-Eleven, por exemplo, trouxe um caso de um produto seu que virou um sucesso de venda com essa receita, ou seja, antes mesmo do cliente consumir, eles, né, dado cruzamento de dados, muita inteligência de mercado, conseguiram colocar o conteúdo certo para o cliente certo no momento certo. Isso gerou mais vendas. Então, a gente volta a falar que isso tem a ver com a estratégia, tem a ver com você ter o seu planejamento estratégico bem feito, definir quem você é, a sua identidade, para poder gerar esse tipo de informação, para poder ter esse cruzamento de dados. Outra coisa é que o CEO da Salesforce também falou uma coisa interessante, que a inteligência artificial, né, pensada no futuro, ela tem que ser orientada por valores. Então, se não tiver os valores, isso vai fazer com que ela possa se perder. Ele até fez uma crítica às redes sociais, dizendo que as redes sociais não tem nada que regule. Ele até trouxe uma questão da necessidade, né? Trouxe um pouco disso, que é importante ter alguma coisa que regulamente, para que a coisa não fique uma terra de ninguém. Então, um tema até polêmico, no Brasil se discute muito isso, mas trazendo que a inteligência artificial vai precisar sim de alguma regulação, de alguma regulamentação, para que não se quebre os princípios éticos. E ele fala que a fronteira da inteligência artificial está exatamente aí, nos princípios e valores da empresa, e trazendo também uma questão muito interessante. Ele diz, a inteligência artificial não vai descartar as pessoas, mas vai tornar as pessoas melhores. E o ponto alto do dia
foi a palestra que tem a ver com os dados do Euromonitor, que foi a palestra que trouxe as 5 tendências, né, do consumo digital para 2024. E aqui eu vou finalizar o nosso resumo do dia de hoje com essas 5 tendências. A primeira é o comércio intuitivo. O que significa isso? A utilização da inteligência artificial regenerativa para poder melhorar o comércio. O que é esse comércio intuitivo? É quando você vai perguntar lá nos canais da empresa, que pode ser tanto o chat robot quanto uma rede social: estou pensando em ir em um casamento, que roupa eu devo usar? E aí a inteligência artificial da sua loja vai poder cruzar todos os produtos que você tem na loja e sugerir para mim o melhor look, o que eu devo usar para o casamento a partir da minha demanda, né? Então inteligência artificial regenerativa diz a respeito a isso, ou seja, dessa interação, dessa conversa mais amigável. A outra coisa que ela falou do TikTok Economy, ou economia do TikTok, dizendo que é a rede social da geração Z e que tem uma coisa muito interessante, que muitas marcas têm crescido, né, têm conseguido viralizar vídeos a partir exatamente dessa questão, né, de vídeos que, às vezes, do nada, um consumidor pega um vídeo e faz com a sua marca, e isso interage, faz explodir, e sem que você mesmo soubesse, a sua marca está viralizando aos milhões aí. Então ela traz muito isso, de ficar de olho nas interações do cliente, aproveitando essa própria interação do cliente para reforçar a sua marca. Outra coisa foi a Outsmart Online. Falou que tem muitas questões ligadas aí à pirataria da internet, muitas questões que já tem aplicativo dizendo onde você pode comprar uma marca similar, mais barata. Você vai ter que pensar, ou você vai se aliar a esses aplicativos, tentando trazer o melhor conteúdo para o seu cliente, tentando trazer o melhor produto para o seu cliente, ou seja, faça você parcerias com os próprios aplicativos que tentam buscar produtos a preços baixos para o cliente, que você pode chegar aí a acessar novos clientes, novos consumidores. E ela diz o seguinte: você tem 2 escolhas, ou você vai ficar brigando com essa turma que já está escancarada aí no mercado, que já está mostrando produtos similares, pirateados e por aí afora, e também produtos de marcas desconhecidas, ou você entra nisso e para poder trazer esse cliente para você, ou você vai ficar brigando com isso. Então, trouxe muito isso, essa questão. Outra coisa do e-commerce, né? Ele fala do e-commerce 2.0, resumindo, produtos de segunda mão, mas isso no meio digital. Então, mostrando que você vai poder começar a comprar, poder não, você já pode, mas é uma evolução disso, de você comprar online produtos já de segunda mão, e isso vai atingir 2 tipos de consumidores: aquele consumidor mais consciente, que vai pensar que comprando de segunda mão está melhorando o meio ambiente, está evitando que uma coisa seja jogada fora, ou às vezes um recurso natural que não está sendo depreciado aí. Mas tem também a outra leva que vai comprar pelo preço mesmo, pelo fator preço. Então, muito interessante isso, para ficar de olho, dizendo que as marcas já têm que ter lá no seu próprio site também produtos, né, de recompra, né, de segunda mão. E interessante isso, porque esse mercado ele já existe há muito tempo, só que agora vem nesse conceito 2.0, uma coisa melhorada, uma coisa já dentro da estratégia do negócio. E depois ele fala dos Revamped Returns, ou seja, o que significa isso? Que dentro do comércio online, o retorno, né, a devolução faz parte da jornada do cliente. E o que significa isso? Fazer parte da jornada do cliente significa que, tão importante quanto você pensar numa experiência de compra, tem que pensar também se esse cliente quiser devolver o produto. E aí eles vêm falando muito de não gerar atrito. Para quem já me ouviu falar, eu falo muito que o varejo físico tem esse problema. No online você devolve quando quer, e enquanto no varejo físico você pode no máximo trocar ou ficar com crédito. Para vocês entenderem que o comércio online já está pensando em como eliminar o atrito na devolução. Pensar em formas de devolução mais simples, com regras menos rígidas, flexibilização. E foi feita inclusive uma pesquisa falando que a geração Z, ou melhor, os baby boomers preferem devolver pelos correios, mas a geração Z quer ter várias opções onde ele possa devolver. Então, passando uma resenha geral, né, falando aí de um resumo geral da NRF desse domingo, e foi isso que nós tivemos por aqui. Do ponto de vista da feira, da Expo, eu também tive a oportunidade de visitar muitos estandes, muitas tecnologias para meio de pagamento, self-checkout, e também propostas de softwares para poder melhorar a sua inteligência de gestão dentro da loja.
Bom, então esse foi o nosso primeiro dia. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos novamente para ver o que há de novo aí que a NRF traz para a gente. Grande abraço!